Olá, crianças. Aqui realmente nós vamos encerrar o nosso trabalho do semestre. Nos slides anteriores, lá nas correções, eu disse a vocês que nós dividimos o nosso roteiro em dois momentos. O primeiro momento foram as correções e agora o segundo momento que nós vamos trabalhar com o capítulo 2, fechando a quarta unidade do livro de Geografia e encerrando o primeiro semestre do ano letivo de 2020. Esse capítulo ele vai trabalhar com a República Federativa do Brasil, nome oficial do país onde vivemos, que é o nosso Brasil, é República Federativa do Brasil. O nome oficial dele, o nome verdadeiro dele é República Federativa do Brasil. Então, nós somos um país republicano, tá? E nós temos várias federações, porque o nosso Brasil é dividido em estados, capitais, cidades, municípios, como nós já estudamos. É uma república federativa e nós somos chamados de Brasil, que é o nosso país. Então, nós vamos estudar o capítulo 2 da unidade 4, falando um pouquinho da República Federativa do Brasil, tá? Como que ela é organizada, ok? República Federativa do Brasil. Veja o detalhe da certidão de nascimento desse garoto em Rio Negro do Paraná, em 2011. Quando nós nascemos, a primeira coisa, o primeiro documento que nós temos quando nós nascemos é um documento chamado certidão de nascimento. Os nossos pais vão lá no cartório e nos registram, dando-nos um nome. E o primeiro nome que aparece nesse documento nosso é o nome do país de onde você vive, é a república da qual você faz parte. E nós pertencemos à República Federativa do Brasil. Abaixo da República Federativa do Brasil, nós temos o ofício de registro, que é o nome do cartório onde você foi registrado. E daí, sucessivamente, você tem os dados da sua certidão de nascimento. Depois você pega a sua e dê uma olhadinha para você ver. Mas o que é importante aí nesse documento? Que você veja. Por que nós trouxemos a certidão de nascimento? Para que você veja que a sua certidão de nascimento, ela certifica, ou seja, ela te garante um local, um lugar onde você nasceu, um país onde você nasceu. E o país onde você nasceu, no caso dessa pessoa aí, que é o Max, ele nasceu no Brasil. E o Brasil é uma república, é um país republicano, é uma república federativa chamada República Federativa do Brasil. Certo? Vamos lá, então. E aí, nós temos ainda, no capítulo 2, na página 84, onde se inicia, eu peço que vocês façam a leitura dessa página, dois conceitos importantes para a gente entender sobre a República Federativa do Brasil. Aí eu pergunto, vocês viram para mim e me perguntam, professora, mas então o que é república? Para eu entender direitinho. República é uma palavra que se originou de federação, que aqui significa união de estados que formam um país. Então, o que é uma república? É uma federação, ou seja, é uma organização, é uma união, é um conjunto de estados que, ao se juntarem, ao se agruparem, formam um país. Isso que é uma república, tá? Então, república é uma palavra que se originou, ou seja, ela nasceu, ela surgiu a partir de uma outra palavra que significa federação. E que tanto república quanto federação, porque uma completa a outra, significa a união, o agrupamento ou o ajuntamento dos estados que, ao se juntarem, ao se agruparem, formam um país. Tá certo? E o que é patrimônio? Então, professora, patrimônio é um conjunto de bens que pertencem a uma pessoa, empresa ou instituição. Então, vamos supor que a professora Rose tem um vasto patrimônio. Significa dizer que a professora Rose tem vários bens que pertencem à professora Rose, por exemplo. Vamos supor que eu tivesse muito dinheiro, meu sonho, né?
que eu tivesse muito dinheiro e fosse dona, assim, por exemplo, de várias empresas. Por exemplo, empresas de carro, como a Toyota, Volkswagen, em uma instituição de educação, por exemplo, a PUC, uma outra instituição, como o Instituto Valon, que eu fosse a dona dessas instituições e dessas empresas. Então, o conjunto de empresas e bens pertencente a uma pessoa é chamado de patrimônio, tá certo? Esses dois conceitos serão muito importantes para a gente poder entender o capítulo que nós estamos estudando, tá? Façam a leitura, por favor, da página 84, para vocês entenderem bem o conteúdo que nós estamos trabalhando. O texto começa na página 84 e termina na página 85. Na página 85, ele vai trabalhar com dois conceitos também que são muito importantes, que são dois parágrafos que eu peço que vocês leiam, e eu trouxe os conceitos, aprimorei os conceitos, eu trouxe, além do que está escrito aí, eu trouxe o significado para vocês desses dois conceitos para poder aprimorar um pouco o estudo aí em relação a esses dois conceitos, tá? Então, quais são esses dois conceitos? Primeiro, a função do presidente. Quem é essa pessoa? Por que essa pessoa é tão importante num país? E o outro conceito é a democracia. Então, vamos lá. O presidente exerce a função de chefe do poder executivo e também de chefe do Estado, autoridade máxima em uma nação cujo sistema de governo é o presidencialismo. Então, o presidente ele exerce a função de chefe do poder executivo. E aí nós vamos entender o que é esse poder, porque nós temos 3 grandes poderes no nosso país. O primeiro que nós vamos estudar é o executivo, que é exercido pela autoridade maior do nosso país, que é o nosso presidente, tá? Ele também é chamado de chefe do Estado, ou seja, ele é a autoridade máxima do país. Então, professora, quem manda no país? Quem é a autoridade máxima de um país? É o presidente da República, é o presidente do país, né? E o nosso sistema de governo é o presidencialismo, né? O tipo de governo que manda aqui no Brasil é o presidencialismo. Porque, por exemplo, se nós formos falar da Inglaterra, a Inglaterra, que é um país que fica na Europa, ele não é, o tipo de governo lá não é presidencialismo. O tipo de governo lá é monarquia. Quem manda lá hoje é a rainha, né, Elizabeth. Ou seja, quem manda é um rei, né, ainda é do período da monarquia. Quem manda é o rei. O Brasil já teve rei, professora? Já teve rei. Quem mandava aqui? Dom João VI, que era o rei de Portugal. Então, enquanto o Brasil foi colônia de Portugal, quem mandava aqui no Brasil era o rei de Portugal, tá certo? Então, no Brasil, ele é eleito pelo voto direto. Quem? O presidente. O que é voto direto? Todas as pessoas saem da sua casa e vão nas urnas votar para a pessoa que a gente acredita ser a melhor pessoa para dirigir ou se tornar a autoridade máxima do nosso país. Então, quem elege essa pessoa que será o presidente do país? Nós, o povo, né? Então, no Brasil, ele é eleito pelo voto direto, sendo representante do povo no âmbito federal. Então, nós elegemos esse presidente, nós somos responsáveis pela pessoa que vai representar o nosso país, que vai comandar, que vai se tornar a autoridade máxima do nosso país. E isso tudo no âmbito federal. Ele vai mandar isso, ele vai mandar em toda a República Federativa, no caso do Brasil. Todo o Brasil, toda a República Federativa do Brasil estará nas mãos dessa pessoa que será chamada presidente da República, tá? Por isso ele é chamado presidente da República, né? Porque o Brasil é uma república federativa, tá certo? O mandato do presidente tem duração de 4 anos, podendo se estender por mais 4 anos através de novas eleições.
A moradia oficial é o Palácio da Alvorada, em Brasília, no Distrito Federal. Então, hoje, quem é o nosso presidente? É o Bolsonaro. Ele foi eleito pelo povo, por voto, porque ele teve a maior quantidade de votos em relação aos outros candidatos. Ele foi eleito pelo voto direto. Então, ele foi eleito pela vontade do povo, não foi colocado lá, não. Ele foi eleito. Ele mora no Palácio da Alvorada, que fica lá em Brasília, no Distrito Federal, né? Então, ele comanda todo o país lá de dentro, lá do Palácio da Alvorada, lá em Brasília. Ele mora lá com a família dele, tá certo? E ele pode ficar mais 4 anos, caso a população brasileira entenda que ele mereça ser reeleito. Ele pode governar por mais 4 anos. Então, quantos anos um presidente pode governar seguidamente? 8 anos. 4 anos e depois pode ser eleito por mais 4 anos, sendo 8 anos direto, tá certo? Um outro conceito muito importante é o conceito de democracia. O que é democracia? Democracia é um regime político em que todos os cidadãos elegíveis participam igualmente, diretamente ou através de representantes eleitos, na proposta, no desenvolvimento e na criação de leis, exercendo o poder da governação através do sufrágio universal. Ela abrange as condições sociais, econômicas e culturais que permitem o exercício livre e igual da autodeterminação política. Então, o que é democracia, professora? Com tanta palavra difícil aí, professora, explique então o que é democracia. Então, democracia é um regime político, tá? Democracia é um regime político em que todos os cidadãos, na lei, constitucionalmente, têm direitos iguais. Perante a lei, todos têm direitos iguais, diretamente ou através de representantes eleitos. Então, na democracia, que é um regime político, todos os cidadãos devem ser tratados e respeitados igualmente, tá? Nesse regime político. E o Brasil é considerado um país democrático. Aí a gente tem que ler as entrelinhas. Será que a gente vive numa democracia mesmo? Aí a gente tem que pensar sobre isso e analisar tudo que vem acontecendo, tá? Essa é uma outra discussão que a gente tem que fazer, tá certo? Agora, o que são unidades federativas? Aí nós temos o mapa político do Brasil, para a gente discutir o que são unidades federativas. As unidades federativas são nada mais, nada menos do que a divisão territorial do Brasil dividida em estados. As unidades são cada estado. Lembra lá da matemática, quando eu trabalho uma unidade, mais 2 unidades, mais 3 unidades? Quando eu tenho 10 unidades, eu formo uma dezena, lembra disso? Então, eu tenho aqui 27 unidades. Então, eu tenho 2 dezenas e 7 unidades de estados. Ou seja, eu tenho 2 dezenas de unidades, 2 dezenas de estados, mais 6 unidades, porque eu tenho 26 estados e um Distrito Federal, que é Brasília, que é a capital do Brasil. Tá? Então, as unidades são os estados, tá? As unidades federativas são os estados, tá certo? Então, as 27 unidades federativas que formam o nosso país e as suas respectivas capitais estão representadas no mapa ao lado. Então, Goiás é uma unidade federativa, professora? Sim, Goiás é uma unidade federativa. Qual que é a capital dessa unidade federativa? Goiânia. Rio de Janeiro é uma unidade federativa? Sim, Rio de Janeiro é uma unidade federativa. São Paulo é uma unidade federativa? Sim, São Paulo é uma unidade federativa. Então, todos os estados brasileiros são chamados também de unidades federativas, tá? Então, nós temos 26 unidades federativas, 27 unidades federativas, sendo 26 estados e o Distrito Federal, tá certo? Que é a capital do Brasil, ok? Vamos passar para frente? As unidades federativas. Há no Brasil, como em outros países, pessoas que trabalham para administrá-lo.
Então, várias pessoas trabalham para ajudar o presidente na administração do Brasil. Tem as pessoas que elaboram leis, cuidam da justiça e tomam decisões sobre como ele deve funcionar, sobre como essas unidades federativas devem funcionar. Nós estamos, só para vocês se localizarem, na página 88 aí agora, tá? Nas unidades federativas, páginas 86 e 87, tem os exercícios da página 87 e agora nós vamos falar da página 88. Tá? O governo federal é formado por 3 poderes. Nós temos o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Lembra que eu falei que nós íamos comentar sobre eles? Nós temos 3 grandes poderes que ajudam o presidente da República a administrar o Brasil. O primeiro poder que ajuda o presidente é o poder legislativo. E ele é a maior autoridade dentro desse poder. Ele quem? O presidente. Então, dentro do poder legislativo, a maior autoridade desse poder é o presidente, tá? Então, vamos lá para a página 88, onde vai falar do poder legislativo. Nós vamos falar agora de um poder muito importante, que é o poder legislativo. O poder legislativo, a autoridade maior desse poder é o presidente da República. Então, quem faz parte desse poder? Os deputados federais e os senadores. O que eles fazem? Eles elaboram e eles revisam as leis que são postas na Constituição brasileira. Então, as leis que estão escritas na nossa Constituição brasileira, que é o nosso documento maior, é o documento maior do país, são elaboradas, pensadas, revisadas por essas pessoas, pelo poder legislativo. Quem são essas pessoas? Os deputados federais e os senadores. Então, é muito importante quando nós elegemos essas 2 categorias de políticos, que são os deputados federais e os senadores. Eles são muito importantes, tá? Como que eles são escolhidos? Por meio das eleições diretas, por meio do voto. Então, a gente sai lá da casa da gente e vai lá na urna votar nesses 2 políticos, que são os deputados federais e os senadores. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade na hora de votar. O que eles representam? Eles representam, primeiro, o interesse do estado dele de origem. Então, o deputado federal, ele saiu do estado dele, do estado de Minas Gerais, por exemplo. Quando ele vai elaborar uma lei, ele pensa primeiro nos interesses do estado dele, lá de onde ele saiu, para depois pensar nos outros estados. A mesma coisa é o senador. Então, a gente tem que pensar quais são os deputados e de onde a gente está elegendo. Então, é importante que a gente eleja deputado federal de Goiás, que a gente eleja senador de Goiás, para que eles vão para Brasília, para que eles estejam em Brasília atendendo também os nossos interesses aqui de Goiás. Porque primeiro eles vão atender os interesses do estado de onde eles saíram, para depois atender os interesses dos outros estados. E eles vão atender também o interesse do Distrito Federal, no caso de Brasília. Tá? Eles trabalham primeiramente olhando para esses 2 lugares. Primeiro, os estados de onde eles saíram, de origem, de onde eles nasceram, de onde eles vieram, e do Distrito Federal, para depois atender os outros lugares. Tá? Onde que os deputados trabalham? Os deputados trabalham na Câmara dos Deputados. E os senadores? No Senado Federal. Então, cada um trabalha em um lugar. Os deputados na Câmara e os senadores no Senado. Tá? A Câmara dos Deputados e o Senado Federal juntos, os 2 juntos, compõem o Congresso Nacional, que fica localizado, ele se localiza em Brasília. Certo? Bom, agora nós vamos falar do Poder Judiciário. O Poder Judiciário, que também fica no Congresso Nacional, aqui nós temos a representação de uma escultura, que é da Justiça de 1961, diante do prédio do Supremo Tribunal Federal, sede do Poder Judiciário em Brasília, Distrito Federal, 2016. Então, o que é o Poder Judiciário? Quem faz parte dele? Os juízes, os desembargadores e outros profissionais. O que eles fazem? Eles ajudam a resolver conflitos entre as pessoas e as empresas, além do próprio governo. Então, está tendo algum conflito
dentro do Congresso Nacional. Quem que vai mediar? Quem que vai apaziguar esse conflito? Os juízes e os desembargadores e os profissionais que trabalham com eles desse poder, que é o poder judiciário, tá? O poder que vai mediar esse conflito, que vai ajudar a contornar esse conflito. Como fazem? Eles julgam cada caso com base nas leis do nosso país. E quem que elaborou a lei? O Poder Legislativo. Então, de acordo com a lei que está na Constituição, que foi elaborada pelos deputados federais e pelos senadores, o Poder Judiciário vai julgar a lei que eles estão mediando. Então, um está muito ligado ao outro. Quem que eles representam? Eles representam a justiça com base nas leis do nosso país. Então, eles representam a justiça e a lei que está na Constituição brasileira. Eles tomam como base todo o tempo as leis que foram elaboradas pelo Poder Legislativo. Eles dependem todo o tempo do Poder Legislativo para tomar qualquer decisão. Como que eles são escolhidos? Aí já não é mais por voto, aí é por meio de concurso público. Então, o Poder Judiciário, ele faz concurso público e contrata, através do concurso, os seus funcionários, que são juízes e desembargadores. Onde eles trabalham? Eles trabalham em fóruns, tribunais e no Supremo Tribunal Federal, tá? Esses são os lugares que eles trabalham, certo? Seguindo. Aí nós temos o terceiro poder das unidades federativas, que é o poder executivo. Aí nós temos uma imagem do Palácio do Planalto, sede do Poder Executivo Federal em Brasília, no ano de 2015. Essa imagem aí que eu peguei para vocês. Então, o que é o Poder Executivo? Nós falamos do Poder Legislativo, nós falamos do Poder Judiciário e agora nós vamos falar do Poder Executivo. O Poder Executivo, quem faz parte dele? Faz parte dele o Presidente da República e os ministros. A gente está vendo falar toda hora de ministro aí na televisão. O ministro que foi demitido, o outro que foi contratado. Só vocês prestarem atenção no Fantástico, nos jornais, que vocês vão ver aí os ministros. Então, no Poder Executivo, você tem dois tipos de profissionais. O nosso presidente, no caso hoje atual, o Bolsonaro, e todos os ministros que trabalham com ele, juntos formam o Poder Executivo. O que eles fazem? Administram o país observando as normas vigentes. Eles todos juntos vão administrar juntos. Então tem o ministro da Educação, o ministro da Saúde, o ministro da Cultura. Eles todos juntos com o presidente, vão administrar o país observando todas as normas, tudo que está normatizado, tudo que está organizado em prol do Brasil. Como que o presidente é escolhido? O nosso presidente? Aí nós já sabemos, por meio de eleições diretas. Então, eu, você, seu pai, sua mãe, todo mundo é responsável pelo presidente que o país tem. Por quê? Porque somos nós que elegemos o presidente que está lá, tá? Que está respondendo pelo nosso país. Como que os ministros são escolhidos? Os ministros, eles não são eleitos, eles não passam por concurso. Os ministros, eles são indicados pelo presidente. Então, por isso que o Bolsonaro manda embora, contrata, manda embora, mandou embora agora o presidente, mandou embora agora o ministro da Educação, vai contratar outro ministro, mandou embora o ministro da Saúde, um dia desse mandou embora o Mandetta, que era o ministro da Saúde, contratou o outro não deu certo, mandou embora. Por quê? Porque ele tem autonomia, ele tem autoridade para mandar embora e contratar quantos ministros ele quiser. Por isso que ele está fazendo o que ele está fazendo lá. Com critério ou sem critério, ele tem essa autoridade, tá? Aí a gente não vai discutir agora, porque a gente não cabe nessa aula agora, porque também a aula fica muito cansativa, mas os porquês disso a gente teria que discutir, porque isso é importante, mas seria muito legal que vocês discutissem com os pais de vocês, porque é importante a gente entender por que será que ele está mandando embora, por que não continua, que autoridade é essa que ele tem de mandar,
que ele manda embora a hora que ele quiser. Ele pode fazer isso? Não pode? É isso que a gente tem que pensar, né? O que esse poder representa? Ele representa os interesses de toda a federação do país. O poder executivo, ele tem que representar o interesse de todo o país, não é só o interesse do presidente, tem que ser o interesse de todo o país. Onde eles trabalham? O presidente no Palácio do Planalto, os ministros na esplanada dos ministérios. Então, os ministros têm uma esplanada onde eles agregam todos os ministérios, é chamada de esplanada dos ministérios. E o presidente da República fica no Palácio do Planalto, tá? O presidente da República é o chefe do poder executivo. Então, ele é o chefe maior do poder executivo, tá certo? Um diálogo com a arte. Nós temos aí Brasília, Patrimônio Cultural Mundial. Nós temos uma imagem satélite de Brasília, ou seja, a gente está vendo uma imagem do lado de cima de Brasília, essa imagem aí, para a gente entender o quê? Brasília é considerada Patrimônio Cultural Mundial pela Unesco. Patrimônio Cultural Mundial é um local considerado valioso para toda a população por seus monumentos e grupos de edifícios que representam valor histórico ou científico. Então, o que é um patrimônio cultural mundial? É um local considerado valioso para a população daquele país. E se é um patrimônio, ninguém pode mexer, ninguém pode alterar, tá? Ninguém pode modificar. E ele tem um valor histórico e científico para a população daquela federação, daquele país, tá certo? Agora sim, agora eu vou desejar feliz férias para vocês, que vocês aproveitem, que vocês descansem. Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação à aula, vocês perguntem para as professoras de vocês, podem nos chamar, vocês podem perguntar que a gente tira a dúvida. Agora nós vamos ter os nossos encontros segunda, quarta e quinta-feira, um momento muito bom de vocês tirarem as dúvidas. Eu desejo a vocês muito, mas muito descanso, que vocês tenham descanso, saúde, tá? Boas férias, esqueçam um pouco de tarefa, divirtam, durmam, descansem bastante. Em agosto a gente retoma os estudos com toda a força e com muita fé em Deus que tudo vai dar certo e nós vamos voltar à nossa vida normal, tá? Um grande beijo no coração de vocês e muito obrigada. Fiquem com Deus.